Sim. Ninguém me responde, então desculpa se o microfone desligado. Ouvimos. É assim, é a primeira vez que estou a fazer isto, portanto, espero que isto corra bem. Está muito bem. Estou muito contente de estar aqui com vocês, estar a ver as vossas caras. É uma grande alegria. Em primeiro lugar, peço desculpa se algumas expressões são assim um bocado francesas, porque pronto, não falo português todos os dias, há uns tempos para cá. E em particular, como no ensinamento há muitas coisas que obviamente vêm da original do francês, algumas coisas talvez tenham sido um bocado de tradução à letra, espero que vão ser condescendentes comigo. Portanto, a Olga pediu-me para eu vos falar sobre o coração de Jesus. O que me permitiu, eu já lhe disse várias vezes, agradeci-lhe porque me permitiu também eu poder compreender como é que pude, desde há 20 anos mais ou menos para cá, como é que via o coração de Jesus talvez no início da minha caminhada e como é que o vejo hoje, obviamente estando a viver há quase 6 anos em Parré. Se calhar é melhor apresentar-me no início. Talvez alguns não me conheçam. Portanto, eu sou Ana Farinha, irmã da Marta. Portanto, vivo em Parré, vai fazer no verão 6 anos. Portanto, sou de Abrantes, tenho 41 anos, sou consagrada. Portanto, o coração de Jesus. Eu, as primeiras vezes que vim a Parré, a primeira vez que vim tinha 17 anos, e é verdade que durante esses primeiros anos era uma experiência muito forte de espiritual, mas mais em termos comunitários. No verão estamos na pradaria. Não me lembro de ter vindo muitas vezes à Capela das Aparições, portanto a imagem do Jesus que está na capela com os braços abertos, obviamente que tenho uma breve recordação e da frase eis o coração que tanto amou os homens, mas era mais uma experiência forte de igreja, mas obviamente também dessa graça da adoração e da confissão, que no fundo já é muito ligado ao coração de Jesus, mas acho que eu não me apercebia propriamente. E depois comecei a vir a Parré também na Fraternidade de Jesus, portanto vinha não no verão, mais entre o Natal e o Ano Novo, portanto era um pouco diferente, e é verdade que sempre tenho muitas recordações de adorações nessa capela, na Capela de São João, de uma grande intimidade com o Senhor, de ter escrito cartas muito importantes para a minha caminhada na vida consagrada e na comunidade. E portanto Parré era um lugar bastante importante, mas que não sei se me apercebia da ligação com o coração de Jesus. Obviamente que sabia, mas não tinha uma noção. Quando pensava em Parré, não pensava espontaneamente no coração de Jesus, porque possa parecer estranho, mas acho que era isso. E depois em 2006 fui viver para a Bélgica e, portanto, tentava sempre, no verão, como uma boa imigrante, voltar a Portugal e ver a família, Nossa Senhora de Fátima e a praia. E houve um ano, em 2013, em que, porque eram as Jornadas Mundiais e não tinha muitas férias, e tentei conciliar o facto que durante o verão também tento fazer sempre um retiro, e o facto de ir a Portugal, e lembrei-me que, porque eu quando fiz a escola de evangelização em Fátima, e na altura o Júlio, o nosso irmão consagrado, estava na equipa, e ele tinha vivido no Centro de Espiritualidade de Valladolid, que é um lugar onde Jesus também
também apareceu a um jesuíta e em que lhe pediu para propagar a devoção do coração de Jesus. E ele tinha uma grande devoção ao coração de Jesus e falava muito sobre a centro de espiritualidade. E eu, inspirada provavelmente pelo senhor, pensei, olha, vou procurar no Google, procurei centro de espiritualidade de Valladolid, retiros, e havia um retiro que calhava mesmo no momento certo, e portanto fui para Valladolid, para o centro de espiritualidade, fazer um retiro de uma semana em silêncio, e nessa altura estava num sítio onde não conhecia ninguém, não havia comunidade, e acho que fiz pela primeira vez essa experiência de realmente perceber um pouco melhor a espiritualidade do coração de Jesus, porque não havia nada não tinha outras coisas que isso, e devorei o livro do Bernardo de Hoyos, e esta intimidade que ele viveu com Jesus, que lhe dá o coração dele e ele que lhe dá as trocas de coração, como muitos místicos viveram. E eu lembro, na altura dizia, foi preciso vir para a Espanha, Valladolid, para compreender um bocadinho melhor o coração de Jesus, e todos os anos ia a Parré. E pronto, isso foi em 2013, e depois em 2015 a comunidade pediu-me para eu vir para a escola de evangelização, para a equipa da escola, que era em Parré, e portanto no fundo senti que o Senhor me conduzia ao seu coração, e obviamente que a partir dessa altura comecei a tentar melhor compreender essa espiritualidade e essa graça que vivemos na comunidade. E começou a crescer em mim um desejo de melhor compreender, e lembro-me que nos primeiros tempos de me aperceber que a primeira aparição de Jesus a Margarida Maria dá-se num dia 27 de dezembro. Ou seja, eu durante vários anos estava em Parré no dia 27 de dezembro. E é assim, o dia 13 de maio e Nossa Senhora de Fátima, obviamente que toda a minha vida e onde quer que esteja no mundo, para mim é um dia importantíssimo, e se puder estar em Fátima no dia 13 de maio é uma alegria enorme, e a perceber-me que estava, durante anos e anos, estava em Parré, no dia da primeira aparição de Jesus a Santa Margarida Maria, e que nem me apercebia da importância. E comecei a tentar, primeiramente, a tentar procurar um bocado esta espiritualidade através de palavras de santos, de místicos, de uma maneira talvez um bocado afetiva, que é muito mais fácil nós tentarmos ver como é que Jesus fala e como é que Jesus diz, mas ao fazer isso, quanto mais lia escritos, coisas que santos diziam sobre o coração de Jesus, mas me apercebia que eles vinham todos à fonte, que é, em primeiro lugar, a Bíblia, e de uma forma particular ao coração aberto de Jesus na cruz. Bem, eu vou-vos pôr a minha apresentação e como é que isto funciona. Portanto, o meu cunhado explicou-me. Ok. Acho que não posso. Alguém me pode ajudar? Eu carreguei. Ele não deve ter permissão para partilhar. Já podes. Ok. Obrigada. Ok. Se fizer assim, posso ver as duas coisas? Boa, Ana, nós sabíamos que conseguias. Vem bem e vem-me a mim, é isso? Sim. Fantástico. É isso mesmo. Esqueci de meter o meu tempo. Desculpem lá. Vou meter o meu. Onde é que estava? Portanto, isto é o plano do meu ensinamento. Portanto, como vos dizia, vou, em primeiro lugar, a introdução foi o que já fiz agora. Em primeiro lugar, falar sobre
o que é que a Bíblia, em particular no Evangelho, nos diz sobre o coração de Jesus. Obviamente não vou poder ser tão... Se quiserem, o João Rodolfo Carlos faz durante todo o mês de junho um ensinamento de 5 minutos sobre o coração de Jesus na Bíblia. Ele fala muito melhor do que eu, portanto vou simplesmente falar de dois textos. E depois, em segundo lugar, vou fazer um itinerário espiritual com São João em primeiro lugar e com Margarida Maria, e através de 3 etapas, e essas 3 etapas vou colocá-las em paralelo com as nossas graças comunitárias. E, portanto, a primeira etapa, repousar no coração de Jesus, que não é muito difícil de compreender, que é a graça da adoração. A segunda etapa, depois de termos repousado no coração de Jesus, queremos ter o desejo de consolar, portanto, a graça da compaixão. E a terceira etapa, como é que podemos ser mensageiros do coração de Jesus? Obviamente, a graça da evangelização. Portanto, como eu vos dizia, em primeiro lugar vou começar por tentar, e que foi o que eu também me apercebi nestes últimos tempos, e eu gostaria de tentar fazer-vos compreender um bocadinho mais, talvez, se calhar já perceberam melhor que eu, mas pronto, que realmente é no lado aberto de Jesus que nasce esta espiritualidade, e através dessa vou-vos fazer um pouco meditar a palavra de Deus, e em primeiro lugar que seja o Senhor ele próprio, através da sua palavra, que vos faça compreender o coração de Jesus mais do que eu, ou mais do que Santa Margarida Maria ou outro santo, mas que seja Ele mesmo e a palavra de Deus que vos faça compreender este mistério. E aquilo que eu sei que vocês fizeram na altura de Pentecostes uma preparação através da Lectio, e eu queria, de uma certa maneira, meditar nestas palavras, em duas dos textos que vou-vos mostrar, uma forma de Lectio, e de 2 maneiras diferentes. Eu, pelo menos, já entendi que há 2 correntes, se posso dizer, 2 maneiras de se poder viver a Lectio na tradição da Igreja, de uma maneira que é uma maneira jesuíta, em que não é tanto ler e ruminar a palavra, mas mais tentar imaginar a cena, e tentar nos colocar na situação. Podemos até mesmo imaginar-nos sermos uma das pessoas da cena, por exemplo, se for a cena do lava-pés, podemos imaginar-nos sermos Pedro e sentir como é que Jesus nos ama ao lavar-nos os pés, e tentarmos imaginar a cena, tentarmos sentir, ouvir, para podermos penetrar e compreender o mistério que estamos a ver. E, portanto, nesta primeira palavra, do lado aberto de Jesus, vou-vos propor que façamos esta experiência de contemplar esta imagem. Primeiro, obviamente, vou-vos ler a passagem. Em João 19, 34, 37, chegando depois a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste facto o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós acreditais. Assim se cumpriu a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outra parte a Escritura, e dizem em outra parte da Escritura, olharão para aquele que trespassaram. Portanto, o Papa Bento XVI diz que a espiritualidade do coração de Jesus define, dizendo, o lado trespassado do Redentor é a fonte onde podemos beber para alcançar o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo e fazer mais plenamente a experiência do seu amor. E na linguagem bíblica, o coração indica o centro da pessoa, os seus sentimentos e as intenções que o habitam, e de uma forma particular no coração de Jesus representa o amor que ele tem por nós, pela humanidade, a sua misericórdia. E, portanto, praticar a devoção ao Sagrado Coração
significa adorar este coração que nos amou até ao fim e que foi trespassado pela lança no alto da cruz e que derramou sangue e água, fonte inesgotável de vida nova. E num diálogo de Santa Catarina de Sena sobre o lado aberto de Jesus, ela pergunta a Jesus: Cordeiro bondoso e imaculado, já estavas morto quando te abriram o lado? Por que razão quiseste que o teu coração fosse ferido e aberto? E Jesus respondeu-lhe: as razões são muitas, eu vou dizer a principal. O meu amor pela humanidade é infinito, mas o sofrimento não o era. Desse modo, o padecimento corporal não era capaz de revelar o meu amor sem medidas. Foi para que se manifestasse esse segredo do coração que o meu peito foi aberto. Assim podereis compreender que eu vos amo mais do que a minha morte podia mostrar. E São Boaventura também diz: se o teu coração foi ferido, é para que através da ferida visível possamos ver a ferida invisível do amor. E portanto podemos fazer realmente esta experiência do amor de Deus, fixando o nosso olhar sobre este lado aberto de Jesus. E então, como vos dizia, vou-vos colocar uma imagem de Jesus na cruz, do lado aberto, e a minha irmã fez uma tradução in extremis para o meu ensinamento, e portanto vou-vos colocar um cântico que fala sobre o lado aberto de Jesus e vou-vos deixar meditar. Então tenho que fazer pôr a música. Ainda não está. Estão a ouvir? Não. Jesus, do teu lado ferido, pela dança tu fizeste chorar sangue e água aos teus eleitos tu abriste as portas da vida e por elas os justos entrarão. Eis a porta lanterna larga, por ela os vivos entrarão para escapar ao temor.
Aos teus eleitos tu abriste as portas da vida e por elas os justos entrarão. Glória a Cristo, cujo coração foi traspassado. Glória ao Pai que vos gerou. Glória ao Espírito Consolador. Pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, do teu lado perfeito, pela dança tu fizeste chover sangue e água. Aos teus eleitos tu abriste as portas da vida e por elas os justos entrarão. O que dizer depois disto? Portanto, esta é a primeira palavra que eu queria vos ajudar a meditar. E a segunda palavra, porque eu tentei compreender, assim, o lado aberto de Jesus é, a Igreja diz que é a referência, o texto de referência para a espiritualidade do coração de Jesus, mas depois comecei a pensar, mas o que é que a Bíblia nos diz sobre o coração de Jesus? Neste lado aberto nós podemos contemplar, podemos vê-lo, mas o que é que está escrito sobre o coração? E a verdade é que, mesmo se, obviamente, que Jesus nos mostra o seu amor durante todo o Evangelho, há apenas uma vez em que ele fala explicitamente sobre o seu coração. Portanto, é a passagem de Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Portanto, as únicas palavras que nos são ditas no Evangelho sobre o coração de Jesus são estas. Jesus tem um coração manso e humilde. E, portanto, obviamente não vos vou fazer a experiência agora de meditarem sobre esta palavra, mas aquilo que vos proponho é que façam esta experiência da Lexio, da forma em que podemos ler e reler e ruminar a palavra, e esta palavra, que este verbo de Deus, que está viva e que, ao lermos e relermos e ruminarmos a palavra, esta palavra faz carne em nós. E, portanto, quando lemos aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, a pouco e pouco vamos aprendendo de Jesus o que é ser manso e humilde de coração. E, portanto, não vos vou fazer uma definição do que é ser manso, do que é ser humilde, mas o que vos proponho é que tentem que Jesus ele próprio vos mostre, através da sua palavra, o que é ser manso e humilde de coração, e que vos faça compreender mais o seu próprio coração. Portanto, agora vamos passar ao que vos dizia, o meu itinerário espiritual. E, portanto, a primeira etapa é essa etapa de repousar no coração de Jesus. E Margarida Maria também repousou, eu também vou vos pôr essa passagem, mas em primeiro lugar, e também me apercebi ao preparar este ensinamento, que é verdadeiramente São João que é o primeiro apóstolo do coração de Jesus, e que esta experiência de repousar no coração de Jesus é o que faz dele este discípulo e o discípulo amado. E, portanto, São João, ele era conhecido por ser impulsivo, e mesmo Jesus deu-lhe o nome de Filho do Trovão.
E vê-se, por exemplo, em Lucas 9:54, quando ele está com Tiago, ele propõe a Jesus de fazer cair fogo do céu sobre a cidade da Samaria, porque eles não acolhiam Jesus, e tinha também um certo orgulho, porque pediu a Jesus se podia sentar à direita ou à esquerda dele no seu reino. E no Evangelho de João, é o seu Evangelho, mas em que ele define-se sempre pelo discípulo que Jesus amava, ele aparece, a primeira vez que aparece é nesta cena, no capítulo 13, somente. Nunca se fala sobre São João antes de chegar à última ceia. Então é no contexto da última ceia com os discípulos e no momento em que Jesus revela aos apóstolos a dor que habita no seu coração. E São João repousa no coração de Jesus e após ter repousado a cabeça no peito de Jesus, ele é transformado em profundidade e vai se tornar manso e humilde de coração à imagem do seu mestre. E podemos ver mais tarde, quando ele fala nas suas cartas, ele não cessa de proclamar o amor de Deus. Meus queridos filhos, amai-vos uns aos outros. Nisto conheceremos que somos filhos de Deus, porque se nos amarmos uns aos outros, ele fala constantemente do amor de Deus. Então vou-vos pôr a passagem em que São João repousa sobre o coração de Jesus. João 13, 21, 25. Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E houve outros santos que também receberam esta graça de descansar sobre o coração de Jesus e de sondar este mistério. E em particular Santa Gertrudes, ou seja, no século XIII, na Idade Média, na história da Igreja, diz que é um pouco a primeira que começou a meditar sobre esta espiritualidade do coração de Jesus, e foi no dia da festa de São João, no dia 27 de dezembro, e é o próprio João que aparece a Santa Gertrudes. Santa Gertrudes pergunta-lhe: que graça é que eu posso obter na vossa tão doce festa? E ele responde: vem comigo e repousemos juntos no peito do Senhor, fonte de doçura. Levando-a com ele, conduziu-a na doce presença de Nosso Senhor, colocou-a à direita, dirigindo-se à esquerda para encontrar o seu descanso. E diz-lhe: coloquei-te na abertura do coração divino para que te seja possível beber mais facilmente a bebida das doces consolações. É o que ela vai perguntar-lhe. Não sentiste também, ó bem-amado de Deus, as delícias destes batimentos tão suaves, quando na ceia repousaste neste peito santo? E São João responde-lhe: sim, confesso que em verdade senti, e profundamente senti. A sua suavidade penetrou a minha alma até ao fundo. A minha alma tornou-se tão quente como uma caldeira em ebulição, aquecida pelo calor de um incêndio violento. E Santa Margarida Maria também recebe esta graça na primeira aparição de repousar sobre o coração de Jesus. Também, como vos disse no início, é no dia 27 de dezembro de 1673. Portanto, é a primeira aparição de Jesus a Margarida Maria em que ela está diante do Santíssimo Sacramento. E ela conta: Jesus me fez descansar por muito tempo no seu divino peito, onde me mostrou as maravilhas do seu amor e os segredos inexplicáveis do seu sagrado coração, que me tinha escondido até então e que me mostrava pela primeira vez. E de uma maneira tão sensível e afetiva que não me deixava nenhuma dúvida pelos efeitos que esta graça produzia em mim. E agora vou voltar novamente a São João. O Martin Prader, que é um padre da comunidade que é especialista do coração de Jesus, diz que
que a figura do discípulo bem-amado, São João, aparece depois da figura de Judas. E que São João é, de uma certa forma, a antítese do discípulo que traiu Jesus. Judas é, obviamente, uma figura real que existiu, mas também é o símbolo de uma atitude espiritual. Um símbolo da recusa da humanidade de se deixar amar por Deus. E João é o anti-Judas, que pela graça aceita se deixar totalmente amar por Jesus. É o símbolo daqueles que se deixam amar por Deus. E ele próprio designa-se pelo discípulo bem-amado, e que é um reconhecimento deste amor incompreensível de Cristo por ele, e que faz também de cada um de nós o discípulo amado e o preferido de Deus. E diz também, li que o facto de São João nunca dizer o nome, dizer o discípulo que Jesus amava, de não nomear, que no fundo é uma forma literária para que o leitor se possa identificar a essa personagem. Que somos nós o discípulo que Jesus amava, somos nós esse discípulo preferido. E, portanto, ao descansar sobre o coração manso e humilde de Jesus, João vai se tornar a testemunha privilegiada do amor. E assim, a partir da última ceia, aquele que Jesus chamou filho do trovão vai ser revestido da mansidão e da humildade de Jesus e vai aceitar seguir Jesus até aos pés da cruz. Ele vai ser o único dos 12 apóstolos no Calvário com Maria. E é porque João experimentou de uma forma tão forte esse amor de Jesus, nessa quinta-feira em que repousou sobre o coração de Jesus, que ele recebeu essa força para seguir Jesus até na sexta-feira aos pés da cruz, e que é o primeiro, no momento da ressurreição, a ver e a acreditar, como diz em João 28, ele viu e acreditou. É o primeiro que vai reconhecer Jesus na aparição de Jesus no lago de Tiberíades, em João 21, 1 e 14. O discípulo que Jesus amava diz a Pedro, é o Senhor. E é também aquele que Jesus vai dizer que vai permanecer. Quando Pedro lhe pergunta, e o que é que será deste? Jesus disse, se eu quiser que ele permaneça. Portanto, João é o símbolo daquele que permanece com Jesus. E em todos estes episódios, João aparece como o discípulo modelo, o bom aluno, que soube abrir o coração e acolher na fé o milagre, a ressurreição, o improvável, e acolher, em primeiro lugar, Maria em sua casa. E então nós próprios, não poderemos compreender nem ser testemunhas do amor de Deus se não tivermos descansado no peito de Jesus e se não tivermos recebido Maria por mãe aos pés da cruz. Portanto, seguindo São João, Santa Gertrudes, Santa Margarida Maria, também nós próprios somos convidados a descansar longamente no coração de Jesus e, em particular, na adoração eucarística, para podermos fazer a experiência do seu amor e receber a sua doçura e humildade. E, portanto, esta primeira etapa em que repousamos sobre o coração de Jesus e esta graça da nossa graça comunitária da adoração. A segunda etapa deste itinerário espiritual foi o que vos disse, que era a etapa de consolar Jesus. E, portanto, depois de nos repousarmos sobre o coração de Jesus e de nos tornarmos esse discípulo bem amado, agora eu vou passar de São João a Santa Margarida Maria. Eu não vou, assim, eu escolhi, talvez seja para vocês, talvez pensassem que eu ia fazer-vos um ensinamento a falar-vos sobre Parrés, uma ordem cronológica sobre as aparições e o que é que Jesus disse a Margarida Maria. Eu escolhi, em primeiro lugar, como vos disse, começar pela Bíblia e depois usei São João e vou agora falar de Margarida Maria, mas não vos vou fazer uma explicação histórica das aparições, nem cronológica, mas vou centrar-me sobre os pedidos que Jesus fez a Margarida Maria em várias das suas aparições.
Mas só para Margarida Maria entrou no mistério da visitação e de Paris Mundial. E ela, quando entrou, porque estava a procurar onde é que Jesus a chamava, e ouviu interiormente Jesus dizer-lhe: é aqui que eu te quero. E a Ordem da Visitação é um instituto que foi fundado por São Francisco de Sales, e São Francisco de Sales diz que as religiosas da Visitação foram estabelecidas para serem as imitadoras das duas virtudes mais queridas do Sagrado Coração de Jesus, a mansidão e a humildade, base e fundamento da Ordem, e que lhes dá o privilégio e graça de terem o nome de filhas do Coração de Jesus. Eu quis dizer-vos isto porque, para percebermos que o Senhor já tinha preparado o caminho e Margarida Maria entrou num instituto em que era um instituto que o fundador tinha o Coração de Jesus, era a base da espiritualidade desse instituto. E, portanto, uma das características das aparições de Jesus a Margarida Maria é Jesus que se queixa das ingratidões. Então, na primeira aparição, Margarida Maria descansa no coração de Jesus, e há uma certa declaração de amor de Jesus a Margarida Maria, e em seguida, na segunda aparição, Jesus propõe de entrar numa relação mais profunda e de uma relação de amizade. E Margarida Maria quer responder a esse amor de Deus e retribuir amor com amor. E é verdade que Jesus manifesta-lhe a sua tristeza diante da ingratidão dos homens. E se Santa Gertrudes, como eu vos falei há pouco, ressentiu a doçura do coração de Jesus, Santa Margarida Maria descobre de uma certa maneira a dor da traição, a dor para Jesus da traição dos seus amigos. E Jesus sofre e dilua a Margarida Maria. O coração que recebe da maioria apenas ingratidões. E, portanto, Jesus diz, numa das aparições, procurei consoladores e não encontrei nenhum, ao menos tu ama-me. E é surpreendente ver que Jesus não se queixa tanto do pecado, mas da indiferença, da nossa indiferença, da indiferença que nos fecha ao dom de Jesus na cruz e que torna esse dom inútil. E por isso a mensagem de Parré contém um apelo à reparação e à consolação do coração de Jesus. Jesus procura amigos. Jesus procura o nosso amor, mendiga o nosso amor e pede-nos para o consolarmos. E eu pensava que quando nós temos alguém, um amigo que sofre e que precisa de ser consolado, em primeiro lugar temos que tentar não ver o que é que eu gostaria que me fizessem a mim, mas tentar perceber o que é que essa pessoa precisa e o que é que ela diz, o que é que ela própria quer e o que é que nos pede, como é que podemos consolá-la e como é que podemos ajudá-lo. E então a ideia é de escutarmos o que é que Jesus pediu a Margarida Maria e para sermos esses discípulos, para sermos esses seus amigos e para podermos consolar o coração de Jesus. E portanto agora vou pôr vários pedidos de Jesus, não são numa ordem cronológica nem propriamente não extensivos, e a ideia é, ajudou-me a mim a meditar e a compreender melhor o que é que Jesus nos pede e como é que podemos consolar Jesus, mas obviamente que é de uma forma particular em Paris Mundial, e que em imensas aparições, não só de Jesus, mas principalmente de Nossa Senhora, há imensos pedidos e Jesus pediu imensas coisas a imensos santos e obviamente não podemos responder a todas as devoções e a tudo o que Jesus pede, e o objetivo é que tentemos nós próprios, naquilo que vivemos, no momento em que estamos, qual é a melhor forma que nós podemos para consolar Jesus, para nos aproximarmos dele e para nos unirmos a ele. Mas, de uma certa maneira, é verdade que a nossa comunidade vive desta espiritualidade do coração de Jesus e por isso temos, de uma certa forma, penso eu, que escutar estes pedidos que Jesus fez
a Margarida Maria e, portanto, vou colocá-los de uma forma de imperativa, dizer tentemos fazer isto, tentemos fazer aquilo, mas não se sintam nem obrigados, nem julgados se não o vivem e de uma certa maneira também nos faz compreender que, principalmente porque a nossa comunidade tem a espiritualidade do coração de Jesus como fonte, muitos dos pedidos, já obviamente nós vivemos através das nossas graças e dos nossos compromissos comunitários. E depois faço no final de cada pedido uma pequena oração para nos tentarmos entrar e ajudar a viver esse pedido de Jesus. E, portanto, o primeiro pedido que Jesus fez a Margarida Maria, que foi na primeira aparição, é de venerar a imagem. Jesus pede-lhe para honrar a imagem do seu coração ferido. E ela conta-nos: o meu Salvador garantiu-me que lhe agradava de uma forma particular ver os sentimentos interiores do seu coração e do seu amor honrados na figura desse coração de carne, tal como ele me tinha mostrado. Portanto, é a imagem que está... Uma das imagens, há muitas imagens do coração de Jesus, obviamente, mas é envolto em chamas, coroado de espinhos e com uma cruz por cima, e que queria que a imagem fosse exposta publicamente para tocar o coração insensível dos homens. E Margarida Maria vai fazer tudo para tentar propagar esta imagem. Ela diz que queria mostrá-la a todos os pecadores para poder convertê-los, a todos os justos para os inflamar do seu amor. E é verdade que Margarida Maria não saiu do convento desde a partir do momento em que entrou, e hoje, em qualquer igreja, em qualquer capela, em qualquer sítio onde vamos, em qualquer parte do mundo, eu estive no Egito, mostraram-me a primeira igreja onde entrei, quando me fizeram uma visita, a igreja era dedicada ao coração de Jesus. E é verdade que é, obviamente, através principalmente depois das aparições de Margarida Maria, que a espiritualidade do coração de Jesus se tornou popular e conhecida, e esta imagem do coração de Jesus. Portanto, tenhamos para alimentar a nossa devoção uma imagem deste coração adorável, tentemos colocá-lo num lugar onde possamos vê-lo frequentemente, pode ser no carro, pode ser na nossa sala, para que esta visão nos aumente o fogo do amor. Tentemos espalhar essa imagem, fazê-la entrar nos lares, para que em momentos de oração em família, reunidos à volta desta imagem, possamos aprender a conhecer os tesouros de amor que esse coração está repleto por nós. Quanto mais estas imagens se difundirão, mais o coração de Jesus será conhecido e amado. É uma pequena oração. Divino coração, eu quero estimar, venerar a imagem do teu coração, que me mostra todo o amor com que ele arde por mim. Prometo-te dá-lo aos meus amigos, familiares, doentes, afligidos, como a minha mais preciosa lembrança. Faz que ela seja para nós uma promessa de bênçãos durante a nossa vida e na hora da nossa morte. O segundo pedido de Jesus vai ser santificar a primeira sexta-feira do mês. Na segunda aparição, que se dá numa primeira sexta-feira do mês, em junho de 1974, Jesus, depois de se apresentar, como está aqui é a imagem que temos na Capela das Aparições, com as 5 chagas brilhantes, diz-lhe: minha filha, está atenta à minha voz e é o que eu te peço. Comungarás todas as primeiras sextas-feiras de cada mês em homenagem ao meu coração indignado. Portanto, tentemos aproximar-nos de uma forma particular nesse dia, em particular na primeira sexta-feira do mês, é o que Jesus nos pede aqui, unir-nos a Ele na Sagrada Comunhão, ou fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, tentarmos de alguma maneira honrar esse dia. Podemos começar o nosso dia com um pensamento particular ao coração de Jesus, pedir-lhe que os seus próprios pensamentos sejam os nossos ao longo desse dia. Mas de uma forma particular, Jesus pede-nos para honrarmos a primeira sexta-feira do mês. Jesus, eu quero de agora em diante fazer de cada primeira sexta-feira do mês uma festa em homenagem ao teu sagrado coração.
Invocar-te-ei com mais confiança, comungarei com mais ardor, e tu derramarás sobre mim as graças e bênçãos mais abundantes. O terceiro pedido, que também vai ser na segunda aparição, é a comunhão frequente. Jesus pede a Margarida Maria para comungar tão frequentemente quanto a obediência lhe permitir. E é verdade que na altura, nessa época, não se podia propriamente comungar todos os dias, como nós hoje temos a oportunidade de poder, a chance de poder fazê-lo. A maior prova de consolação, de gratidão e afeição que podemos dar àquele que se dá a nós é de o recebermos. E Margarida Maria dizia que tenho um desejo tão grande da Sagrada Comunhão que para a receber andaria de pés descalços por um caminho de chamas. E será que nós também estamos animados de um tal desejo de comungar frequentemente? Será que por vezes não temos uma certa indiferença em relação a este sacramento? Se nós soubéssemos a dor que causamos ao coração de Jesus. Portanto, tentemos comungar frequentemente, tanto quanto possível, a fim de reparar as indiferenças, friezas e traições das quais Jesus se queixa ao falar da Eucaristia. Meu Deus, perdoa a minha frieza na Sagrada Comunhão. Tantas vezes não comunguei por culpa minha. Jesus, dá-me fome e sede do vosso corpo e sangue. Sim, a partir de agora, comungarei tão frequentemente quanto possa, todos os dias, se me for possível. O outro pedido, visitar o Santo Sacramento, o Santíssimo Sacramento, ou ir a rezar, fazer a adoração. Depois da Eucaristia e da comunhão, não podemos fazer nada de mais agradável ao coração de Jesus do que visitar frequentemente Jesus neste sacramento do amor. O Mestre espera por nós dia e noite. Ele está presente no seu corpo, sangue, alma e divindade. Refletamos, será que temos um tempo marcado de adoração? Somos fiéis? Será que por vezes não preferimos a visita de um amigo a esta visita ao Santíssimo Sacramento? E será que é aos pés de Jesus na adoração que vamos procurar consolação e força nos momentos de tentação e de desânimo? Façamos a resolução de não passar nenhum dia sem o visitar e tentemos honrar particularmente o Sagrado Coração de Jesus e consolá-lo por todos aqueles que são indiferentes. Coração de Jesus, ardente de amor, porque és tão bom que vens permanecer em mim, toma a resolução de te visitar todos os dias na tua Santa Eucaristia. Enchei da vossa misericórdia esses momentos de conversa contigo. O meu coração precisa de descanso e esse descanso é só em ti que ele o pode encontrar verdadeiramente. Amém. Um outro pedido que Jesus faz é a Hora Santa. Igualmente na segunda aparição, Jesus diz a Margarida Maria: todas as noites de quinta para sexta eu te farei participar na minha tristeza mortal, que eu quis sentir no Jardim das Oliveiras. Levantar-te-ás entre as 23 e a meia-noite para te postares durante 1 hora comigo. E a prática desta Hora Santa consiste em acolher este dom do coração de Jesus e mostrar-lhe que o seu sacrifício não foi em vão. Meditar na paixão de Cristo, meditar na sua tristeza nesse momento e fazer-lhe companhia e implorar pela misericórdia do Pai para os pecadores. E João Paulo II, quando ainda era cardeal, dizia: a Igreja, desde há 2000 anos, continua constantemente à procura dessa hora perdida no Jardim das Oliveiras. Perdida por Pedro, Tiago e João, para reparar este abandono e a solidão do Mestre,
Jesus permite-nos, de uma certa forma, de o encontrar continuamente nesta hora, passada e irreversível, humanamente falando, e, como nesse tempo, ele convida-nos a participar na oração do seu coração, que abraça todas as gerações dos homens. E é verdade que em Parré, e Margarida Maria pediu particularmente para ser entre as 23 e a meia-noite, mas o reitor do santuário, o Benoit, costuma dizer para falar sobre a adoração e sobre o sermos fiéis ao nosso tempo, à nossa hora de adoração, e não só para os comunitários, mas também para as pessoas que vivem aqui em Parré, dizer para tentarem dar uma hora de adoração na semana, e ele diz, se calhar nós não podemos, não temos possibilidade de fazer essa hora santa todas as quintas-feiras das 23 à meia-noite, e então tomemos essa resolução de uma hora na semana e vivamos-la como uma hora santa, e em que tentamos consolar Jesus durante essa hora e de uma forma particular, ser um tempo de adoração diferente. E nós que tentamos provavelmente rezar todos os dias, talvez numa das horas da nossa semana, na quinta-feira, se possível, vivermos essa hora de adoração de uma forma particular, de uma forma diferente, em que tentamos de uma maneira particular meditar sobre a paixão, consolar Jesus nesse momento. Agora, um outro ponto não foi propriamente um pedido de Jesus, mas foi Margarida Maria que implorou a Jesus que lhe mostrasse os desejos de satisfazer o desejo que ela tinha de amá-lo. Ela fez uma oração e pediu isso, e ele a fez ver que ela não poderia melhor demonstrar o seu amor por ele do que amando o seu próximo por amor por ele mesmo, que deveria se esforçar para obter a salvação do seu próximo e das suas irmãs, mesmo a mais miserável de todas, que deveria esquecer os seus interesses pelos deles em tudo o que fizesse. E Nossa Senhora fez saber que era o restabelecimento da caridade nos corações que ele pedia, pois é pelas faltas de caridade que nós cometemos que nos separamos dele, que é a própria caridade. E o último pedido é a festa do Sagrado Coração de Jesus, e é um pouco diferente, porque assim, este pedido foi um pedido que Jesus fez para a Igreja, para que possa ser festejado a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e hoje nós temos essa graça de podermos festejar esta festa. Não é feriado nos nossos países, no nosso país e no país onde eu vivo, mas Jesus pediu que a primeira sexta-feira, após a oitava do Corpo de Deus, seja dedicada a uma festa particular em homenagem ao meu coração. E, portanto, mesmo se não tivermos a possibilidade, talvez, de irmos à missa nesse dia, tentemos. Eu não voltei a pôr uma oração, nem porque assim, o que eu vou dizer, a meditação que vou dizer para a festa do Sagrado Coração é a mesma que disse para a comunhão frequente, as visitas ao Santíssimo Sacramento, venerar a imagem. É tentarmos, procurarmos nós próprios como é que podemos honrar, da mesma maneira a primeira sexta-feira do mês, pessoalmente tentar pensar como é que neste dia, que é a solenidade e em que Jesus pediu particularmente para que seja uma festa universal para homenagear o seu coração, o que é que poderíamos fazer para honrar o coração de Jesus. E, portanto, vou passar à terceira etapa. Vamos ver agora. Ainda tenho tempo de dizer. Antes de passar a esta etapa, queria, de uma certa maneira, partilhar-vos um pouco, porque a Olga, quando me pediu o ensinamento, pediu-me se eu podia dizer como é que eu vivo o coração de Jesus no meu dia-a-dia. E ao meditar em todos estes pedidos de Jesus,
É verdade que, de uma certa maneira, tenho a chance de viver em Parré e, obviamente, que os santuários ajudam os peregrinos que vêm a Parré a viver as graças de Parré. Portanto, tenho a primeira sexta-feira do mês há uma missa do Coração de Jesus, a Hora Santa fazemos-las uma vez por mês e agora, desde que começou a crise sanitária, todas as semanas fazemos a Hora Santa, em particular com os santuários. Portanto, tenho uma facilidade de viver essa graça. E é verdade que, ao pensar nisso, como é que vivia o Coração de Jesus na minha vida, pensei que realmente eu vivo um bocado ao ritmo do Coração de Jesus desde que estou em Parré e há uns anos para cá. Ou seja, o meu ano é ritmado em outubro, as festas da Margarida Maria, em fevereiro a festa de São Cláudio, em junho a festa do Coração de Jesus. O mês é ritmado pela primeira sexta-feira do mês. Antes era pela Hora Santa e neste momento faço-a todas as semanas. E tentava, de uma certa maneira, porque obviamente não podia ir à missa todas as... Sim, ir à missa vou a todas as sextas, mas não podia participar de uma forma particular na missa na Capela das Aparições. Mas nós fazemos, precisamente para ajudar os peregrinos que vêm a Parré, para ajudá-los a entrar nesta graça, um serão de misericórdia todas as primeiras sextas-feiras do mês. E, portanto, ter a possibilidade de poder confessar todas as primeiras sextas-feiras do mês. E, a partir de um certo momento, comecei a habituar-me e a dizer-me que, se tentasse fazer isso, obviamente por vezes estou na equipa de animação e estou num grupo de misericórdia, portanto não posso tentar confessar, mas ritmo-me saber que, se pensar todas as primeiras sextas-feiras do mês vou-me confessar, por um lado honro esse dia e por outro lado sei que já passou, sei mais ou menos quando é que foi a última vez que me confessei. E pronto. E um outro ponto que não pus aqui, que é em relação à consagração ao Coração de Jesus, porque é algo que em Parré tem uma conotação bastante forte, tentar ajudar as pessoas a consagrarem-se ao Coração de Jesus e que é uma etapa, uma outra etapa, e como nós fazemos na nossa consagração a Maria, que é de uma certa maneira deixarmos de lhe entregarmos tudo, de deixarmos de nos pertencermos para pertencermos, para lhe darmos tudo o que somos e tudo o que temos e de lhe consagrar a nossa vida. E eu lembro-me, a Maria José deu-me acho que foi quando eu entrei na minha etapa de acolhimento, pelo menos não sei, mas já foi há muito tempo, tinha-me dado um papelinho amarelo com a primeira consagração de Margarida Maria a Jesus e que eu guardei durante imenso tempo e ainda agora já não utilizo o papelinho, mas tenho uma lembrança no meu telemóvel e todos os dias, mesmo se não a rezo e se não a leio todos os dias tenho às 7 da manhã a consagração ao Coração de Jesus aparece no meu telemóvel. Mas há uma coisa por exemplo, nós prepararmos para fazer essa consagração, que é aquilo que os santuários aqui ajudam muitas pessoas a fazerem, é fazê-lo uma vez, consagrar-se ao Coração de Jesus. Mas nós, na atividade, por exemplo, consagramos todos os dias a Maria e houve uma altura em que, com os jovens da escola, porque eu tive 3 anos aqui na equipa da escola de missão, e no final do ano, a Sofia deve-se lembrar, fazíamos um retiro itinerante em que caminhávamos nos passos de Margarida Maria e convidávamos os jovens no final do retiro, chegávamos a Parré e à Capela das Aparições, a prepararem e a escreverem uma consagração ao Coração de Jesus. E obviamente nós, a equipa, tentávamos também entrar nessa graça que fazíamos viver os jovens, e portanto no primeiro ano, que foi em 2016,
Pensei como é que queria escrever, o que queria dizer a Jesus para me consagrar, e escrevi uma oração, e depois quando chegámos todos juntos à capela, cada um fez a sua oração e ficou a rezar diante de Jesus. E obviamente que eu fiz a escola, estive na equipa durante 3 anos, no ano seguinte viver a mesma experiência aos jovens, e eu pensei, não, mas eu já fiz o ano passado, já fiz isso tudo, não vou fazer outra vez. E depois comecei a pensar, vou ver o que é que escrevi no ano passado. E tentar, escrevi isto assim, olha, se calhar agora já tinha escrito de outra maneira. E então habituei-me, porque também quis viver com o outro ano e com os outros jovens a mesma coisa que eles viviam, durante 3 anos, na altura, porque nós fazíamos essa caminhada no mês de junho, habituei-me a fazer uma consagração ao coração de Jesus todos os anos, pela altura da festa da solenidade do coração de Jesus, e um pouco como nós no nosso compromisso comunitário também renovamos todos os anos, habituei-me a todos os anos escrever uma nova consagração pessoal ao coração de Jesus, e que guardo todos os anos, e depois leio o que é que escrevi no ano anterior. Olá, e agora a terceira etapa, e não sei quanto tempo é que ainda tem, já deve ter ultrapassado 1 hora. Não, ainda não. Mas a verdade é que o ser mensageiros do coração de Jesus, eu já na segunda etapa falei bastante, porque ao fazermos propagar a imagem do coração de Jesus, falarmos sobre a festa, a solenidade do coração de Jesus, falarmos sobre a adoração, sermos mensageiros do coração de Jesus. Eu só queria fazer-vos uma pequena conclusão ligada a isto, ou seja, em termos, sermos mensageiros do coração de Jesus de uma forma pessoal, mas também de uma forma comunitária, e de nos compreendermos que, porque a Parrel Mundial é o coração, como costumamos dizer, da comunidade. Será que foi, como dizia também o Paulo no outro dia num dos vídeos dele, será que foi a Parrel que nos escolheu, foi o coração de Jesus que nos escolheu, fomos nós que escolhemos o coração de Jesus? Mas a verdade é que nós fomos escolhidos, e o coração de Jesus é uma graça que nós temos, comunitária. E então Deus faz-nos guardiões desta mensagem de Parrel. E seguindo Margarida Maria, a comunidade foi instituída herdeira e mensageira do coração de Jesus. Portanto, a nossa missão, enquanto comunidade, é de anunciar a misericórdia ao mundo. E particularmente no início deste terceiro milénio, a riqueza da mensagem que Jesus comunicou a Santa Margarida Maria é mais atual do que nunca. Num mundo em que nós vivemos marcado pela violência e pelo terrorismo, e onde reina o relativismo e a cultura da morte, muitos dos nossos contemporâneos estão desorientados e procuram um sentido para a sua existência. E da mesma maneira como no século XVII o Senhor escolheu Margarida Maria, uma humilde visitandina, para ser instrumento e mensageira privilegiada, Ele chama-nos hoje a nós para continuarmos esta missão. Portanto, tomemos consciência desta herança espiritual e aceitemos de ser mensageiros do coração de Jesus. E depois vou-vos dar uma palavrinha de Pierre Goursat, com uma fotografia minha e da Sílvia. Pierre Goursat dizia: estamos em Parrel Mundial não é para ressuscitar uma devoçãozinha. O coração de Jesus é essencial, é todo o Evangelho de João. E é também os Atos dos Apóstolos, então é realmente algo muito importante. Isto disse numa sessão de Parrel Mundial em 1977. E no retiro da fraternidade também em dezembro de 77, é verdadeiramente o caminho do Senhor, e verdadeiramente o caminho do Senhor é Jesus manso e humilde de coração. Se nós nos tornarmos assim, estamos salvos e salvaremos todos aqueles que devemos salvar. E além disso, se formos mansos e humildes de coração, Ele trespassará o nosso coração silenciosamente. E é um caminho extraordinário, e verdadeiramente então assim nos dará rios de água viva. Amém.